Olá, irmãos! No nosso último vídeo sobre a jornada da transformação, abordamos a importância de aperfeiçoarmos nosso amor para com Deus. Quando aperfeiçoamos nosso amor, a gente vive uma relação com Deus mais saudável e não de medo. Então, eu recomendo você ver lá o vídeo anterior se você não assistiu. Pensando ainda na pessoa de Deus, o Senhor ele quer muito que nós o conheçamos. Ele diz isso a partir do profeta Isaías. No capítulo 6, ele aborda muito essa questão. Ele chega até a dizer o seguinte, que ele prefere que nós tenhamos práticas de amor em vez de sacrifícios. Que a gente o conheça. Ele diz, eu quero que vocês me conheçam mais do que os holocaustos que vocês fazem. Ou seja, o sacrifício e o holocausto eram coisa muito importante na religiosidade judaica. Mas aquilo tinha virado somente um ritual. Eles estavam vivendo a religião pela religião. Não existia mais uma relação íntima, afetuosa desse povo para com Deus. E o Senhor estava sentindo falta disso. Então o Senhor recomenda, venham me conhecer. O próprio profeta, ele dá tanta ênfase a isso que ele diz o seguinte, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Também diz que o povo perece por falta de conhecimento, e o conhecimento de Deus especificamente. E nós temos que conhecer o Senhor nosso Deus. Quanto mais o conhecermos, mais o amaremos. Porque quando mergulharmos no conhecimento de Deus, nós vamos mergulhar também naquilo que Paulo diz, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vamos ver que a vontade de Deus para nossas vidas não é algo opressor. Não tem a ver com uma religiosidade vazia, árida, que muitos de nós às vezes temos. O povo de Israel teve. O desconhecimento de Deus é muito prejudicial para a nossa espiritualidade. Israel, por exemplo, passou a desconhecer a Deus. O próprio Senhor, inclusive, diz isso. Ele diz assim que o boi conhece a voz do seu dono, mas Israel já não me conhece mais. E por não conhecer a Deus, quando Jesus se revela, eles escandalizam de Jesus, por não conhecer a Deus perfeitamente. O que acontece é que, quando se lia o Antigo Testamento, a interpretação do Antigo Testamento passava pelo viés da personalidade. Se você não sabia, mas a nossa leitura de mundo e da Bíblia passa pelo viés da nossa personalidade. Então, acaba que a gente, ao ler o Antigo Testamento principalmente, nós temos uma interpretação de Deus, uma visão de Deus que pode estar errada. Como dos fariseus estavam errados e quando Jesus, o próprio Deus, se revela a eles, eles não conhecem esse Deus. Outra coisa que é importante entendermos para o conhecimento de Deus é aquilo que Agostinho diz. Agostinho diz que nada fora de Deus pode revelar Deus. Só Deus pode fazer Deus conhecido. É isso que Agostinho está dizendo. Porque nada na criação e nem nós conseguimos dizer o que é Deus ou, de fato, mostrar o que é Deus, revelar perfeitamente Deus, porque nós estamos muito abaixo, não é, de qualquer coisa que poderia ser Deus. Né? A criação não é Deus. Ela pode sinalizar que foi criada por alguma mente sábia e por alguém muito poderoso como Deus. Mas ela não revela Deus. Porque Deus é o totalmente outro, como diz Martin Buber e Karl Barth. É o totalmente outro. Deus é algo tão excelente, tão perfeito, tão singular, que fora de Deus, nada pode nos revelar esse Deus. E é por isso mesmo que Deus escolhe ele se auto-revelar. Então, ele se revelou para Abraão, para o povo de Israel, e essa auto-revelação ficou registrada na Sagrada Escritura, porque Deus a inspirou para que registrasse essa revelação dele ao seu povo. Mas como nós temos esse problema de nós interpretarmos, às vezes, enviesadamente as Sagradas Escrituras, aí Deus se revelou plenamente, perfeitamente, singularmente
na pessoa de Jesus Cristo. Tem um autor contemporâneo nosso, que é o James Bryan Smith, que ele escreveu uma trilogia muito interessante de livros para a espiritualidade, e o primeiro livro é O Maravilhoso e Bom Deus. É interessante a dinâmica que o James Bryan Smith trabalha, que é o seguinte: você tem a sua concepção de Deus, tem aquilo que as Sagradas Escrituras falavam de Deus, né, no Antigo Testamento, e tem a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E na pessoa de Jesus Cristo, Deus se revela tão plenamente, tão perfeitamente, que não tem dúvidas. Esse Jesus escandalizou os fariseus, porque os fariseus não conheciam diretamente Deus e perfeitamente Deus. Nós não podemos nos escandalizar de Jesus. Na verdade, Jesus para nós é a luz perfeita que ilumina o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus também não é algo intelectual, porque a palavra conhecer na Bíblia tem um sentido diferente um pouco do português, porque para nós conhecer é a gente ler um jornal, ler um livro, né, assistir alguma coisa, e ali a gente pega essa informação e transforma em conhecimento. Na Bíblia, a palavra conhecimento, ela também é a mesma expressão usada, por exemplo, para a relação e conhecimento entre homem e mulher. Ou seja, envolve experiência, envolve a proximidade, envolve intimidade. Deus quer que nós o conheçamos nessa dimensão. Por isso que o salmista vai dizer, não é? Provai e vede o quanto o Senhor é bom. Então ali tem a ideia da experiência com Deus. E aí, claro, essa experiência se dá também pelo viés das Sagradas Escrituras e do conhecimento de Jesus Cristo que está registrado nas Sagradas Escrituras. E como é que a gente pode ter esse tipo de conhecimento através das Sagradas Escrituras? Quando a gente estuda, quando a gente medita as Sagradas Escrituras em oração. Isso mesmo, em oração. Porque quando a gente chega às Sagradas Escrituras para estudá-la, meditar nela, baseado em oração, em espírito de oração, pode acontecer conosco, e acontece conosco, aquilo que Karl Barth dizia que a revelação de Deus se dá nesse encontro entre nós e a meditação bíblica. Com a oração, porque a palavra é espírito e vida, e a gente em espírito de oração, a gente se conecta de tal forma que aí ao encontro com o Senhor, a experiência com o Senhor, aí o encontro de um filho para com o Pai. Porque até então, às vezes, a gente tem uma relação de servos para com o Senhor, que é a crítica que Jesus faz, por exemplo, na parábola do filho pródigo. O filho mais velho, ele não se vê como filho, ele se vê como um dos empregados. Ele chama o pai de Senhor. Ele comenta que tem feito tudo e trabalhado para o pai. E aí o pai o corrige dizendo, mas você é meu filho, tudo que é meu é seu. Deus quer que a gente tenha uma relação de filhos para com Ele, e não uma relação de experiência, de intimidade, de aprendizado direto com o Senhor. Então, que a gente, de fato, conheçamos a Deus, porque a jornada da transformação, a maturidade na nossa vida espiritual, passa pelo conhecimento de Deus. Sem conhecimento de Deus, não existe uma verdadeira espiritualidade cristã, não existe uma verdadeira intimidade com Deus, não existe maturidade espiritual. Então, façamos como o salmista. Sejamos bem-aventurados ao meditar dia e noite nas Sagradas Escrituras e assim conhecer o Senhor, prosseguindo em conhecer o Senhor. Amém? Até o nosso próximo vídeo.